Bom, pessoal, ah, vamos falar sobre um assunto que não é delicado, mas é algo que a gente devia parar para pensar. Óbvio, toda lâmina, se você colocar energia suficiente, ela vai quebrar, tá? Umas precisam de menos energia, quer seja por tipo de aço, tipo de construção, qualidade de tratamento térmico, dureza, etc. E outras precisam de muito mais energia para quebrarem. Ou seja, algumas quebram muito facilmente e outras são uma dureza de se conseguir quebrar. Você tem que estar realmente investido no desejo de fraturar aquela lâmina e não é fácil. Tá? O pessoal pode acompanhar vídeos atualmente do Joe X. Vocês vão ver que algumas lâminas resistem àqueles testes absurdos que ele faz e sobrevivem. Tá? Outras, você olha, elas não conseguem resistir a uma bobagem às vezes. Tá certo, tem diferentes tipos construtivos e tal, mas vamos uma coisa interessante. Algumas lâminas de marcas, principalmente o pessoal se apega muito a marcas, né? Busse, S, Becker, Swamp Rat, que mais, gente? Gerber. Eu citei algumas das mais famosas. Ao longo desses anos todos que eu acompanho lâminas, eu comecei a acompanhar fóruns estrangeiros aí meados de 2004, 2005. E desde que eu adquiri essa lâmina, uma Condor Rodin, ali por volta de, acho que 2009, 2010, não sei, 11, alguma coisa assim, eu já vi todas essas marcas que eu citei com lâminas ditas de sobrevivência ou lâminas parrudas quebradas. Sem intenção ou com intenção de quebrá-las, certo? Muitas das vezes o pessoal relatando, olha, eu estava fazendo algo que eu estou acostumado a fazer com tal outra lâmina e essa aqui quebrou. E nos fóruns você tem os relatos e muitas das vezes você tem as fotos. Tá certo que depois de alguns anos essas fotos desaparecem, porque estão num servidor qualquer que limpa essa memória de tempos em tempos, mas o relato continua lá. E outra coisa, gente, normalmente quando você tem uma lâmina mais barata, o pessoal costuma ter menos dó ainda dela, porque foi barata, então se quebrar, eles não estão contabilizando isso como perda. E essa Condor Rodin, por exemplo, quando eu comprei, tá certo, tinha uma promoção no site, mas eu comprei por, acho que $22. 22 ou $24, não me lembro bem. E eu estive prestes a comprar uma Condor Komodo ou Varan, não sei, que é a irmã um pouco maior dela, porque a outra é maior ainda. Mas aí eu parei e pensei, não, eu já tenho um facão Cold Steel para serviço pesado. Não, e era barato naquela época, a Rodin ou a Komodo era $35, alguma coisa assim.
Mas eu acabei não comprando porque meu facão Cold Steel é que atendia muito bem e atende a essas funções, digamos, mais abusadas, né? E a versão Komodo ou Varan da Condor nada mais é do que esse mesmo estilo alongado, tá? O cabo é o mesmo, a lâmina só é maior. Porém, não comprei porque achava que não valia a pena, já que eu já tinha a Rondan, que era para porte e tal, e usos mais abusivos. Mas desde então, gente, eu tenho procurado na internet relatos ou fotos de uma Condor Rodan quebrada, né? Porque já vi Busse, já vi S, já vi Swamp Rat, já vi BK, então, N, quebradas intencionalmente e não intencionalmente, ou seja, o usuário não tinha intenção de estar abusando, estava usando a lâmina e ela quebrou. Qual o problema dessas lâminas? Todas elas, via de regra, aço 1095. Qual o aço da Condor Rodan? 1075. Eu sempre falei, gente, isso não precisa entender muito de aço nem nada. O 1075 tem basicamente a mesma resistência à abrasão do 1095, atinge basicamente as mesmas durezas de trabalho, só que é muito mais tolerante à fratura. E quando você tem uma lâmina, por exemplo, que essa na época custava seus 28, 30 dólares, vamos colocar. Uma Becker BK2 custava 60 dólares. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. Então, principalmente para o americano, se ele tem uma lâmina barata, ele vai abusar dela porque é aquela famosa frase, se quebrar eu compro outra. E essa lâmina vendeu bastante, ela ganhou boa fama entre muitos usuários, porque uma empunhadura injetada, acho que polipropileno, esse troço é praticamente indestrutível. Nunca vi uma Condor Rodan que estivesse soltando da empunhadura, igual de vez em quando a gente vê um exemplo ou outro de Mora, né? Só para citar um exemplo, tá? Nunca vi uma empunhadura dessa quebrada, mesmo o pessoal usando a região do pombo para bater, tá? O aço dela, da lâmina, vem até aqui mais ou menos, né? Então ela não é full tang na acepção da palavra. A maioria das pessoas de bom senso consideram ela um full tang escondido, um hidden tang, mas mais para o full tang, porque ela é uma barra retangular aqui, com um recesso por aqui assim, para travar, um furozinho pequeno, tipo esse aqui, ou seja, tende a não comprometer estruturalmente a empunhadura. Então, por isso, muito resistente. E quando você pega uma Becker BK2, por exemplo, ela é vazada. Ah, mas dá para você colocar alguma coisa ali? Tá, mas enfraquece estruturalmente. E eu já vi algumas Becker BK2 fraturadas na região da empunhadura. Já vi várias fraturadas na lâmina. Mas nunca consegui um relato ou uma foto ou um vídeo de uma Condor Rodan fraturada. Nunca. E olha que eu procuro. Pode ser incompetência minha. Por isso, eu gostaria que os amigos comentassem nesse vídeo se conhecem algum relato, ou já viram alguma foto, ou já viram algum vídeo de uma Condor Rodan fraturada. Nesses anos todos, eu vi
único relato de uma Condor Rodan que fraturou a ponta dela, tá? Não tinha foto, mas o relato de um usuário, ele não teria por que mentir. Isso foi lá pelos idos de, acho que 2012, por aí assim. Ele falando que estava numa situação que ele precisou alavancar não sei o quê e quebrou a pontinha da Condor Rodan. Isso é uma falha catastrófica? Não, não é uma falha catastrófica. Você não inviabilizou a lâmina. E isso é relativamente fácil de corrigir, tá? Mas eu digo assim, fratura de 30% da lâmina, né, nessa região da ponta, no meio da lâmina, próximo ao cabo, fratura interna na região da empunhadura. Eu nunca ouvi ou li relato disso, eu nunca vi foto com uma Condor Rodan fraturada e eu nunca vi vídeo de uma Condor Rodan fraturada. É uma geometria robusta, ela tem 4,5 de espessura máxima aqui próxima da empunhadura, faz um ligeiro distal taper, tem um ligeiro taper down da espinha para a região do fio, tá? Ou seja, ela diminui de espessura da borda da espinha em direção ao fio. Essa, por exemplo, está com um fio, ela vem com um desbaste parecido com o Scandi, mas convexo, tá? Eu aumentei a altura desse desbaste para ganhar habilidade de corte, convexei um pouquinho mais, mas ela é basicamente isso, gente. E é o que eu falo, o pessoal se prende muito à marca. E aí muita gente propaga informação baseada na paixão e não na realidade. Ah, porque a Becker é indestrutível? Não é. Vários amigos aqui no Brasil já relataram ter fraturado Becker no uso, a BK2. Por quê? Porque o aço 1095, gente, ele é muito mais tendente à fratura do que o 1075. Primeiro, aços acima de 0,6% de carbono, até 0,6%, eles formam somente a chamada martensita agulhada. O que é isso? É um tipo de martensita que parece uma agulha, parece um graveto. E todo mundo sabe que se você tiver um feixe de gravetos, é muito difícil você fraturar esse feixe de gravetos. A partir de 0,6% de carbono, você começa a formar a chamada martensita em placa, a plate martensita, que nada mais é do que uma placa de martensita. Você fraturar uma placa ou um feixe de placa é muito mais fácil do que um feixe de agulha. E a plate martensita, ela origina muito mais microfissuras, porque na hora do deslizamento de uma placa sobre a outra, e sim, isso ocorre, tá? Às vezes a física é interessante, principalmente na metalurgia, isso gera um estresse tão grande e uma série de microfissuras que vão se somando e acaba numa fratura catastrófica. É por isso que é muito comum você ver lâminas em 1095 fraturadas. Ah, Cabral, mas não tem jeito de evitar isso? Tem. Existem técnicas de tratamento térmico em que você, durante o tratamento térmico, só coloca em solução até 0,6% do carbono do aço 1095. Ele tem 0,95 a 1% de carbono, mas você só coloca na solução 0,6. Raríssima, mas rarissimamente você vai ver isso. E quando você ver isso, vai ser num produto artesanal, feito por um cuteleiro. Industrial você não vai ver. Então, este 1095 com até 0,6%
de carbono em solução, devido ao tipo de tratamento térmico que foi dado, rampa de temperatura, tempo de permanência para dissolução, etc., ele vai ser muito mais resistente à fratura. Mas comercialmente o que você vê é o tratamento térmico comum para o 1095, que coloca em solução todo o carbono possível porque eles querem dureza mais alta e resistência à abrasão. Mas vejam bem, bom tratamento térmico no aço 1095 e bom tratamento térmico num aço 1045, é isso mesmo que vocês ouviram, o 1095 vai ser só 40% mais resistente à abrasão, ou seja, vai resistir melhor à abrasão apenas 40% mais do que um aço 1045. Então, se você tem aqui um aço 1075, na prática, a retenção de fio devido à resistência à abrasão, sendo o 1075 na mesma dureza do 1095, você não vai perceber diferença. E por que não se faz mais lâminas em 1075? Porque o consumidor é besta. Ele acha, na cabeça dele, que 1095 é um aço superior para uma lâmina de corte que o 1075. Ou seja, o marketing para o 1075 é desvantajoso. Então as companhias preferem usar o 1095, que já faz o marketing por si mesmo, é a categoria mais alta de aço da série 1000, né? Então, quer dizer, o marketing já está feito para ele. E o consumidor acha que o 1095 numa lâmina de corte é superior ao 1075, é superior ao 1060, é superior ao 1050. Se você juntar todas as características e dureza de trabalho média de uma lâmina robusta em 1095, 58. Rarissimamente você vai vê-la chegar a 60, sendo que o mais comum é entre 55 e 58. Uma dureza de trabalho que o 1075 atinge da mesma forma, sem um tratamento térmico especial, tratamento térmico protocolar para esse aço. Ela vai atingir essa dureza de trabalho com a vantagem. É muito mais tolerante à fratura em mesma geometria e mesma dureza que o 1095. Essa é uma das explicações de você ver muita lâmina de marca famosa em 1095 quebrada e eu nunca ter conseguido achar, apesar de procurar, uma Condor Rodin fraturada, porque ela é em aço 1075. Abusar dela, o povo sempre abusou, porque era barata, tá? Cabral, por que tiraram então de produção? Gente, é o que eu estou falando. Marketing é uma coisa desgraçada. Pessoal sabendo que a Condor Rodin, mesma retenção de fio de uma Becker em 1095, mais tolerante à fratura, mesmo sendo um pouco menos espessa, geometria melhor do que as Becker e tal, mas a Becker faz mais sucesso porque é aço 1095. Com o tempo, a Condor acabou retirando de mercado a Rodin e as irmãs dela ainda mais cedo, a Varan e a Komodo, né? Então, quer dizer, culpa do próprio consumidor que é desinformado, né? Então, esse vídeo é um desafio, entre aspas, para os amigos me ajudarem até, para postarem nos comentários, falar, Cabral, olha, eu já vi uma Condor Rodin fraturada, ou eu já li um relato de uma Condor Rodin fraturada, ou eu já vi um vídeo de uma Condor Rodin fraturada. Eu, pessoalmente, nunca encontrei isso. Eu estou falando, o máximo que eu já encontrei foi um relato de um usuário que fraturou a pontinha de uma Condor Rodin. E aí você para e pensa,
Não era para todo mundo, em vez de escolher uma Becker BK2, por exemplo, escolher uma Rodin, basicamente o mesmo tamanho de lâmina, 5 polegadas, espessura próxima, sendo que essa é mais fina, menos espessa, corta muito melhor do que uma Becker BK2, tá? E é muito mais resistente que uma Becker BK2, até pela construção do que seria o tangue dela. Mas o marketing da BK2 é mais agressivo. As pessoas estão acostumadas a acreditar que o 1095 tem desempenho superior ao 1075. Isso vai ser verdade, por exemplo, para uma lima, tá? Mas a dureza vai estar lá 64, 65, lima, que precisa limar outros aços. Então você precisa do componente dureza alta mais tolerância à abrasão. Por isso que você não vê limas de primeira qualidade feitas em 1075, que aí a tolerância à abrasão vai fazer diferença. O 1075 consegue atingir 65 de trabalho, dureza, né, de trabalho, vai ficar no limite para ele, mas talvez você consiga. É por isso que é mais fácil trabalhar o 1095 para uma lima de 65 de dureza, sendo que o 1095 pode atingir 69 de dureza. Se você fizer um protocolo extremamente estrito e tal, mas aí vocês têm que ver o seguinte: 1095 com 58 de dureza tem energia de fratura abaixo de um 1041,10, 1041,16 com 56 de dureza. E fica abaixo de um D2, por exemplo, com 63 de dureza, ou quase na mesma categoria. Então, se você eleva muito a dureza do 1095, ele fratura mais fácil. Tá certo, isso não é tanto problema para uma lima, que é um corpo mais espesso, que não vai sofrer muita torção e tal. Mas para uma lâmina de corte, que você quer aliar dureza, resistência à abrasão e manutenção de fio, o 1075 faz muito mais sentido que o 1095. Cabral, poderia ser em 1060? Seria ainda melhor em 1060. Se a dureza for mais baixa, um pouco, 1055, ou seja, se você quiser trabalhar uma dureza entre 55 e 57, o 1055 é melhor ainda. Por isso que os facões da Cold Steel antiga, antes da aquisição, eram feitos na África do Sul com 1055 e dureza de 50. Na prática, para uso humano, eles eram inquebráveis. Tá? Você tinha que fazer abusos do arco da velha para conseguir fraturar uma lâmina daquela. E mesmo assim era difícil. Isso não acontece mais com os facões Cold Steel, porém, a mesma empresa que fabricava na África do Sul os facões Cold Steel, em aço 1055, continua na ativa produzindo lâminas, produzindo facões com modelos idênticos aos que eram produzidos para Cold Steel e outros mais, inclusive com canivetes, etc. E a marca deles é Okapi. Okapi é um animal africano que parece um cruzamento
entre uma girafa com uma zebra. Vamos mal colocar isso assim. É um animal de uma pelagem bonita, um marrom avermelhado, maior parte da pelagem, com as pernas listradas, um pescoço mais longo, não longo igual uma girafa, mas um animal mais robusto do que uma girafa. A girafa é robusta, tá? Mas se você comparar estruturalmente uma girafa e um okapi, você vai ver que o okapi é mais robusto, tá? Como um todo. E é um dos motivos de um dos modelos mais tradicionais usados na África do Sul e produzidos pela okapi, que tem origem, esse modelo, na Alemanha, tá? Ele fez muito sucesso na Alemanha e como a África do Sul é basicamente uma colônia, ex-colônia da Alemanha, ficou popular na África do Sul, que é o kudu, aquele canivete de abrir com um ring, né? Eles chamaram de kudu, que é um tipo de cervo africano, porque não podiam chamar de okapi, que okapi é uma marca de cutelaria na África do Sul que produzia para Cold Steel. Então a Cold Steel chamou de kudu, aquele canivete, tá? E é até hoje produzido pela okapi. E os facões da okapi continuam sendo, em 1055, com um bom tratamento térmico, com baixa dureza, na casa dos 50, justamente para quê? São facões para trabalhos pesados, para serem abusados. O Tramontina, por exemplo, que é feito em aço 1070, 1075, aguenta muito abuso, mas nem de longe aguenta abuso igual o antigo Cold Steel ou os okapi atuais, tá? Aguenta pelo aço e pela dureza. Enquanto um facão Tramontina tem uma dureza média aí entre 52 e 54 RC, tá? E aço 1070, 1075, e eles aguentam barbaridade, mas fraturam de vez em quando. O antigo Cold Steel e os okapi atuais são em 1055, 50 de dureza e toleram abuso que eu diria que para um ser humano normal, mesmo querendo abusar dele em alguma situação, dificilmente, mas dificilmente mesmo, ele vai conseguir fraturá-lo. Mesmo ele encravando ele entre uma fresta de pedra e torcendo para um lado e para o outro, uma hora o aço vai fatigar. Mas ele vai ter que fazer isso muitas vezes, até ele conseguir essa fadiga no aço para ele fraturar. Tá? Então ele tem que estar querendo fraturar e investir muita energia nisso. Mas é isso, gente. O que eu quero dizer é que as empresas tomam a decisão de qual aço usar, não baseadas vamos dizer, na preocupação com o consumidor, com o que é melhor para o consumidor. Eles tomam essa decisão baseados no que o consumidor quer. O que o consumidor quer e o que ele precisa quase nunca é a mesma coisa. Então, por exemplo, quem quer uma faca tipo esta, ele precisa de um aço, no caso aqui, 1070, 1075, 1060, para atingir essa dureza de trabalho com boa retenção de fio. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer 1095. E como vocês vão cansar de ver, lâmina em 1095, vocês vão achar qualquer marca que vocês quiserem. Uma hora ou outra vocês vão achar relato, foto ou vídeo de uma fraturada. Eu nunca achei relato, foto ou vídeo de uma Condor Rodan fraturada. Tá? Então, é para o pessoal abrir um pouco a cabeça
aprender a pensar um pouco antes da decisão, não ser influenciado pela massa, porque a massa é influenciada pelo que poucos ditam e são seguidos e repetidos por isso. Por quê? Porque tem uma série de interesses. Normalmente, não é o melhor interesse do usuário, mas, como eles têm nome, têm tamanho, têm tradição, todo mundo segue cegamente sem questionar. Apesar de você, quando cita isso, eu nunca vi uma Rodin quebrada. Já vi BK2 quebrada aos montes. Por que a Rodin não ocupa o lugar da BK2 ou não ocupou o lugar da BK2? Por que você não vê muito mais gente que quer lâmina para abuso usando a Rodin em vez da BK2? Marketing. O marketing do 1095 é superior. O fato da BK2 ser produzida nos Estados Unidos é um marketing tanto, principalmente para o mercado americano. Sendo que se você botar uma comparação direta, fazendo as mesmas coisas, a Rodin e a BK2, na minha opinião, a Rodin se sai melhor. Corta melhor, é mais tolerante à fratura. Dificuldade de afiar não existe para nenhuma das duas. Mesma retenção de fio. Vem numa bainha de couro legítimo. Couro de excepcional qualidade. Excepcional qualidade. Todas as lâminas da Rodin, pelo menos até uns anos atrás que eu já vi, que vinham em bainha de couro, o couro é de primeiríssima. E, no entanto, foi descontinuada porque, obviamente, não tinha tanto mercado, senão a Condor continuaria produzindo. E a Condor, em meados entre os anos 2010 e 2015, mudou o aço, tá? Passou a usar 1095. Ah, porque é melhor? Não, porque é o que o consumidor queria. Tinha mais apelo de mercado para o consumidor final, o 1095 que o 1075 dela, apesar do excelente histórico do 1075. É impressionante isso, mas é o preço que se paga por agir em bando, por não pensar por si mesmo, por não pesquisar um pouco, por não ter um mínimo de entendimento na hora de tomar uma decisão. Toma decisão baseada no que os outros falam e não na conclusão que você chega. Você pode usar o que os outros falam para formar sua opinião, mas tem que ter lógica nisso, gente. Tem que ser uma coisa embasada. Não é porque fulano que tem 1 milhão de seguidores falou que isso é bom, que ele é realmente bom. Você tem que ver quais interesses estão por trás. Igual vocês vão ver muito influenciador falando que a Becker BK2 é o supra-sumo da faca de sobrevivência. Uma BK2 não vence nos testes uma Rodin. Não vence. A Rodin corta melhor, a Rodin é mais bem construída pelo tipo de empunhadura injetada, tá? Pelo tangue, mesma retenção de fio em mesma dureza. E, no entanto, a média do consumidor não quer nem ouvir falar, não, 1075 é um aço inferior. Essa é a realidade. O marketing vence a ciência, vence os fatos. É mais importante um bom marketing do que fatos, tá? E aí é que eu vim pedir a contribuição dos amigos. Pode ser por incompetência minha, eu nunca achei uma Condor Rodin quebrada. Talvez os amigos já tenham visto. Conheçam uma foto, conheçam um vídeo, conheçam relatos em fórum. Eu, apesar de procurar esses anos todos, nunca achei. É o que eu estou falando, pode ser incompetência minha, vício do algoritmo que sugere vídeos para mim, pode ser, mas
Eu adoraria que um amigo meu postasse aí nos comentários, olha esse link aqui de uma Condor fraturada. Eu adoraria ver isso. Seria pela primeira vez em mais de 15 anos de procura, tá? Mais de 15 anos de procura. Então, eu acho que era isso por esse vídeo, gente. É para abrir um pouco a cabeça dos amigos, para verem que nem sempre o que a grande maioria te fala é realmente o melhor para você. Você tem que ter um pouco de discernimento para entender que a maioria das pessoas funciona em bando. O que uma ou duas pessoas falam é o que vale para elas e elas vão seguir aquilo cegamente, mesmo que os fatos contrariem aquilo que está sendo falado, não importa. Então, é isso vale para outras áreas. É bom para as pessoas abrirem um pouco a cabeça, pensarem por si mesmas para tomarem as suas decisões. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.